Queremos, ó Pai, estar aqui agradecendo pela ajuda do Tássio, ó Deus, que estará aqui neste momento ministrando a Tua palavra, Senhor. Continua usando, ó Pai, para que venha trazer uma palavra de edificação vinda de Ti, Pai. Usa, Senhor, o Teu servo conforme a Tua vontade, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Obrigado, irmão Fabione. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, meus irmãos. Uma boa noite a todos que estão nos acompanhando por meio das redes sociais. E eu peço nesse momento que, se possível, compartilhe para que a palavra do Senhor tenha um alcance maior, para que vidas sejam edificadas em nome de Jesus. Meus amados irmãos, peço desde já, obrigado, irmão, que estejam abrindo as vossas Bíblias no livro de 2 Coríntios capítulo 4, e vão lá para o finalzinho desse capítulo. O livro de 2 Coríntios, capítulo 4, os versículos 16, 17 e 18. Amém, irmãos? A palavra do Senhor, esta noite, nos diz assim: por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O versículo 18 diz: não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, meu Senhor, por tua bondade, ó Pai, por tua fidelidade, por tua misericórdia, Senhor, que se renova a cada manhã em nossas vidas, ó Pai, e que nos traz alegria, Pai, mesmo em meio às tribulações. Pai, obrigado pelo privilégio, Deus, de ter em mãos a Tua palavra, Pai, e pela ação do Teu Espírito, em nome de Jesus, nos conduz, ó Pai, ao entendimento da Tua palavra, a um discernimento, Senhor, nos dá sabedoria, Pai, um conhecimento nela, Pai, da Tua palavra, para que por ela, Senhor, guiados pelo Teu Espírito, possamos seguir em frente, ó Pai, mesmo em meio às tribulações, às dificuldades que enfrentamos, ó Pai. Ó Deus, rogamos a Ti, Pai, pois somos dependentes de Ti. Sem Ti, ó Deus, nós não somos nada. Precisamos constantemente, somos dependentes, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor, Deus, use esta palavra para a edificação, Deus, do Teu povo, dos Teus filhos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu fiquei muito alegre quando o irmão Fabione começou aqui e trouxe aquele versículo do livro do profeta Isaías. E eu me alegrei, porque o Espírito Santo nos confirma, nos testifica daquilo que nós que estava estudando, que estava meditando na palavra de Deus, e confirma nesta palavra que aqueles que confiam, que esperam no Senhor, eles andam, mas não se cansam, eles têm uma esperança viva no Senhor, e não naquilo que podemos ver. Amém? Meus amados irmãos, nesses 3 versículos que lemos,
do livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo do 16 ao 18, nos traz muitas verdades importantíssimas e o Espírito Santo tem nos falado acerca desse texto e assim como ele tem me falado, que ele, pelo poder da sua palavra, use cada uma delas para falar também com você esta noite, trazendo uma firme fé, uma constante esperança nas coisas que nós não podemos ver, mas que temos a firmeza, a convicção de que todas as promessas que Ele nos fez irão se cumprir. E diante dessa palavra, meus irmãos, eu trago aqui um tema que nos diz o seguinte: nós somos peregrinos aqui na terra e não moradores desse mundo. Somos peregrinos e não moradores desse mundo. E iniciando, meus irmãos, trago uma breve introdução deste capítulo, porque nele Paulo tem uma carta pessoal, um cunho pessoal, porque tem recebido acusações de falsos mestres e trazem acusações à sua pessoa. Então Paulo aqui traça um argumento em sua defesa, mostrando que quem deve aparecer não é ele, mas aquilo que está nele, a palavra, o ministério que não pertence a ele, mas pertence a Deus. Então, como disse João Batista, a cada dia que ele diminua e o Senhor cresça. Então, meus irmãos, esses falsos mestres acusavam e duvidavam da legitimidade do ministério de Paulo, porque na visão deles não podia algo vir de Deus e ao mesmo tempo ter tanto sofrimento, porque eles olhavam para Paulo e diziam: poxa, como alguém vem de Deus sofrendo dessa forma, vendo todos os sofrimentos de Paulo, vendo todas as prisões de Paulo? Mas eles não entendiam. Como Paulo vai trazendo aos poucos que Paulo pode estar preso, mas o Evangelho não. O Evangelho é poderoso, nada o detém. Ele é apenas esse instrumento. Meus irmãos, Paulo traz argumentos de quem ele era. E quem deveria aprender, e quem deveria aparecer, na verdade, era aquilo que nele estava e não quem o transportava. Meus irmãos, voltando um pouquinho desse argumento, lá no capítulo 3, versículo 3, Paulo diz que nós, os cristãos, ele falando dele próprio, ele diz que a carta escrita pelo dedo de Deus, esses somos nós, conhecida e lida por todos. Paulo defende em suas palavras, no capítulo 3 ainda, principalmente nos versículos 7 a 9 desta carta, que os filhos de Israel, eles não conseguiam olhar fixos, porque eles tinham uma grande inclinação para tudo que Moisés falou, para a lei de Moisés. Mas Paulo traz e fala que os filhos de Israel não conseguiam olhar fixos para Moisés, quando vinha com as leis do ministério da morte, por causa da glória do seu rosto. Porém afirma que o ministério da lei, escrita no coração, será muito maior, de glória e com o peso eterno, pois é o ministério do Espírito. E por causa do véu na face de Moisés, para que, vendo não enxergasse, não conseguissem ver o futuro. Porém, diferente da revelação que nos foi dada em Jesus Cristo. Paulo aqui está mostrando que tudo está revelado. Nós estamos no meio do caminho, mas por graça e pela revelação de Cristo, já podemos enxergar o futuro. E podemos crer que aquele futuro prometido é certo. Meus irmãos, então, agora, por viver no presente, mas conhecendo o futuro, pois somos. Só um segundo.
Foi som e. Som e. Porque então agora, por viver no presente, mas já conhecendo o futuro e sabendo para onde vamos, temos liberdade no Espírito. Meus irmãos, enfrentamos sofrimentos, mas por causa da misericórdia do Senhor não desfalecemos, assim diz Paulo, que a confiança dele não estava nele mesmo, mas no Senhor, o dono do seu ministério. Porque não nos gloriamos em nós mesmos, mas em Deus, que fez resplandecer a luz em nossos corações, para que pudéssemos enxergar, entender e ter conhecimento da glória de Deus, através do seu Filho, do Senhor Jesus Cristo. Então, somos servos de Cristo, por amor, e encarregados de pregarmos não a nós, mas a Cristo Jesus, o Senhor, o dono de todas as coisas, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Meus amados irmãos, Paulo também apresenta e diz que nós somos vasos de barro, quebradiços, fracos, moldáveis, porém cheios de um tesouro preciosíssimo, que é a mensagem do Evangelho. Portanto, toda a excelência desse poder não é nossa, é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por esta causa, meus irmãos, e por sermos vasos, passamos por tribulações, mas por causa de Deus não somos atribulados. Ficamos perplexos, mas não desanimados. Somos perseguidos, mas nunca estamos desamparados. Ficamos abatidos, mas não destruídos. Sempre entregues à morte, mas caminhando como peregrinos para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Paulo tinha uma esperança viva, que aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, também assim faria com todos os seus, com todos aqueles que ele escolheu. Então, meus amados irmãos, trazendo cada um de nós para essa contextualização do texto, de por que Paulo está falando isso, agora, meus irmãos, entrando propriamente nesses 3 versículos, versículo 16, versículo 17 e 18, nós encontramos aqui pelo menos 3 verdades nesses 3 versículos. 3 verdades, e nós podemos observar, lendo novamente aqui o versículo 16, que diz: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E a primeira verdade, meus irmãos, que podemos extrair desta palavra poderosa de Deus, é que o velho se corrompe, mas o novo se renova. Um processo constante. Quando nós observamos aqui os verbos corromper e renovar, nós podemos ver, meus irmãos, que está no presente. Então é um processo constante. Na medida que o velho vai definhando, vai se destruindo, vai acabando, o novo vai crescendo, se renovando, criando forças que não é suas, mas vem de Deus, aquele que pela ação do Espírito o gerou. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Paulo, ele diz lá no versículo 1 do capítulo 4, ele diz: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, então não desanimamos, porque essas palavras que estou dizendo, as palavras que Paulo dizia não eram deles. Ele estava sendo um vaso que estava cheio de glória, não sua, mas de Deus. Então, quando entregamos essa mensagem, quando trazemos e anunciamos essa verdade não é nossa, essa verdade é de Deus, e por ela fomos transformados, e por elas vamos viver. Meus irmãos, Paulo no versículo 16
nos apresenta contrastes. Como? Corpo abatido, espírito renovado. Corpo cansado, cheio de rugas, aparecendo rugas a cada dia. Doenças, suscetível a doenças. Em contrapartida, o espírito vai ficando mais maduro, vai ficando mais forte e a cada dia se renovando. Meus irmãos, por isso não desanimamos, porque ainda que nosso homem exterior se corrompa, ou seja, perca sua beleza, formosura, robustez, vigor, se gaste, fique velho, enrugado, flácido, os cabelos começam a embranquecer, a cair. O homem interior vai se renovando a cada dia, pois o homem velho parte para a sua condenação, ou seja, a morte física, por causa do pecado. Porém, meus irmãos, aqueles nascidos de novo, essa morte não tem mais a última palavra, não tem mais, ali não será o seu fim, ali não será a sua condenação eterna, mas apenas uma passagem para o reino glorioso, o qual em vida já esperamos e temos a certeza e a convicção que virá, não por nós, mas por causa daquele que prometeu. Meus amados irmãos, é pela maravilhosa obra de Jesus Cristo em nosso favor que a morte não tem mais a última palavra sobre nós. Meus irmãos, e continuando na profundidade desse versículo 16, porque fala que aquele que foi gerado pelo Espírito, ou seja, para a vida, vai se renovando de glória em glória na jornada de santificação rumo ao céu, numa firme convicção que seremos ressuscitados pelo Pai que ressuscitou nosso Senhor. Assim disse um pastor escocês chamado William Barclay. Ele disse o seguinte: os meus sofrimentos, que podem debilitar o meu corpo, debilitar o corpo humano, fortalecem as fibras da nossa alma. E é verdade, meus irmãos, cada sofrimento, cada tribulação que enfrentamos, parece que o Espírito Santo vai nos fortificando, nos deixando mais experientes, nos deixando mais maduros, porque enquanto um morre, o outro cresce. E aqui, meus irmãos, eu trago um exemplo de um pastor que foi visitar um irmão piedoso no seu leito de morte, no hospital. E chegando lá, esse pastor disse: como você está? Ele disse: eu estou bem, mas esta casa que agora estou está desmoronando, mas eu já estou de malas prontas para a minha morada eterna, que não foi construída por homens, mas foi construída por Deus. Essa é a convicção, meus irmãos, de que estamos nesse mundo, mas que não pertencemos mais a ele, que sofremos agora. Esse corpo vai definhar, esse corpo pode pegar doenças, esse corpo vai se enrugando, mas o Espírito vai se renovando e trazendo a rica convicção de que partimos, estamos caminhando, ainda que em meio a dificuldades, para uma morada eterna, gloriosa, onde não haverá mais sofrimentos. O livro de Colossenses, meus irmãos, no capítulo 3, versículo 10, nos diz assim: e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do Criador. E, meus irmãos, passando para o versículo 17, nós também vemos outra verdade mostrada e apresentada aqui pelo apóstolo Paulo, pela inspiração do Santo Espírito. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Meus irmãos, quem
disse essas palavras não estava em um palácio, não estava tendo todos os bens humanos em suas mãos, não estava descansando em moradas grandiosas desse mundo. Não, era aquele que passava por naufrágios, era chicoteado e passava por prisões. Como alguém pode dizer que tudo isso é leve? Só tendo uma convicção real de quem ele serve e quem foi que o salvou. Amém. Meus irmãos, dentro desse texto nós vemos outra verdade que diz: vivemos em um presente doloroso. Não somos hipócritas para dizer que não sofremos. Vivemos em um presente doloroso, mas estamos indo para um futuro eterno e de glória. Aleluia. Vejamos, meus irmãos, Romanos, capítulo 8, versículo 18. Considero, mesmo Paulo aqui está dizendo, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser, pois nossa passagem, mesmo cheia e marcada por muitas tribulações e sofrimentos, é passageira, é transitória, e todo sofrimento que está, angústia, aflições, tribulações, aperto no peito, gemidos, sofrimentos, lamentos, perdas, doenças, tentações e perseguições. Isto tudo é o que o cristão na jornada para o céu enfrenta. Mas olhando na ótica, na perspectiva da eternidade, vemos que tudo isso irá passar. E seu peso na eternidade, e seu peso na verdade, quando olhamos na ótica da eternidade, se torna leve e momentâneo. Por isso que Paulo diz isso. Meus amados irmãos, quando estivermos enfrentando qualquer sofrimento, somos fracos mesmo. Mas ao invés de murmurarmos, vamos olhar para a cruz de Cristo. E quando nós compararmos qualquer sofrimento, por mais grande que seja, e nós olharmos para a cruz de Cristo, é incomparável. Então nós lembramos que ele diz: o seu fardo é leve. Por quê? Porque ele nos ajuda. Ele é que nos ajuda nessa caminhada, nessa jornada rumo ao céu. Meus amados irmãos, não tem exemplo maior do que o exemplo de Cristo. Então Paulo conhece esse exemplo. Então aquelas pessoas que criticavam Paulo não conheciam o Jesus que Paulo conheceu. Senão, na própria palavra de Deus, usando o profeta Isaías, o chama de o servo sofredor. Então, se pudéssemos intitular com uma só palavra o cristão nesta terra, seria sofrimento. Uma jornada de sofrimento. Mas mesmo em meio ao sofrimento conseguem se alegrar. Por quê? Por causa da esperança viva daquele que o salvou e daquele que continua o guiando. Meus irmãos, no lugar para onde estamos indo, guiados pelo Espírito, tudo será diferente. A dor dará lugar à alegria, o choro e a lágrima serão enxugados pelo Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, existe sofrimento, mas na eternidade estaremos no gozo do Senhor. Toda angústia será esquecida quando estivermos na glória, na presença real do nosso Pai. De onde vem, meus irmãos, a alegria e o ânimo de Paulo, mesmo em meio às muitas tribulações e sofrimento? Pois, meus irmãos, como já falei, se teve um homem depois de Cristo que sofreu, esse homem foi o apóstolo Paulo. Angústias, tribulações, lágrimas, muitas perseguições,
desde o momento que se converteu. Açoites, não só uma vez, prisões, naufrágios também mais de uma vez, entre outros tantos sofrimentos. Mas, meus irmãos, a esperança viva do apóstolo Paulo, a sua esperança, o seu consolo, a alegria, vem da certeza, não em suas próprias forças, mas da rocha inabalável, em cada uma de suas promessas, que pela fé sabemos que irão se cumprir, uma a uma, e que pela ação do Espírito nos faz crer que não somos daqui, e que tudo que agora passamos é transitório, mas estamos indo para o reino eterno e de glória. Amém. Meus amados irmãos, e aqui trago a terceira verdade extraída desse texto no versículo 18, que nos diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Por isso aqui está a explicação de que porque Paulo tinha esperança. Porque se ele olhasse para o seu próprio corpo, se ele olhasse para o seu mundo ao redor, não teria possibilidade alguma dele ter uma esperança viva na eternidade. Porque a esperança que se vê não é esperança. Meus amados irmãos, e nesta verdade nós podemos enxergar que as coisas que se podem ver são temporais, têm prazo de validade, mas as invisíveis são eternas. Não vivemos pelo que vemos, mas pela fé. O cristão vive pela fé. E como diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É por isso que muitos cristãos são chamados de loucos, e não tem problema, porque senão não seria fé. Se nós cremos naquilo que vemos, isso não é fé. Isso são superstições. Isso são criações humanas, apegos humanos, mas não é fé. Pode dar qualquer outro nome, mas não é fé. Portanto, andamos, meus irmãos, como peregrinos, tendo como certo de que nossa cidade não é essa que vivemos e não é essa que vemos, mas uma celestial, preparada, arquitetada por Deus, onde o que reina é a justiça, a verdade, o amor, diferente de tudo que vemos nos dias atuais. Pessoas buscando impérios terrenos à custa de qualquer preço. O cristão não tem a sua esperança firmada nas coisas que vê, como estamos vendo nos dias atuais. Pessoas completamente agindo de má fé, usando dos seus cargos meios para abarrotarem suas contas, enganar a população, usando o meio que poderia ser usado para abençoar as pessoas, decretando ao seu bel prazer leis que massageiam o seu ego consumista, enchendo as suas contas bancárias. Mas eu tenho uma péssima notícia para você: tudo isso tem prazo de validade. Inclusive você, se não se arrepender, vai queimar no fogo do inferno. E essas palavras não são minhas, é do Senhor Jesus. Meus irmãos, esse mundo vai de mal a pior. E Jesus, lá no livro de Apocalipse, já anunciou isso, que seria assim, e ainda diz: aquele que é injusto, seja injusto ainda, mas aquele que é santo, santifique-se ainda. Aquele que é sal, resplandeça a luz,
em meio à sociedade. Porque nós não cremos e não estamos depositando a nossa confiança naquilo que vemos, naquilo que provê as nossas necessidades básicas, porque até isso não vem dos políticos, mas vem da soberania graciosa de Deus para com os seus. Ainda que todos se corrompam, o cristão busca sua esperança e sabe que aquele Filho de Deus jamais mendigará o pão, porque o pão que perece, mesmo ele, não vem dos homens, mas da graça de Deus, que não nos deixa faltar nada. Por isso que Paulo não tem apego às coisas desse mundo. Por isso que Paulo não se deixa abater por aquilo que vê, porque senão todos nós, em meio às dificuldades, em meio às tribulações, em meio aos noticiários, não tem esse homem que resista, porque somos fracos. Mas quando nós olhamos fitos para as promessas de Cristo, nós nos alegramos, mesmo em meio às dificuldades. Meus amados irmãos, nós podemos ver que o cristão não vive esperando e confiando nessa pátria que vivemos, mas em uma pátria que ela é permanente. Essa pátria é o reino dos céus, a nossa casa futura. Romanos 8, versículo 24 e 25 diz: pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Se nós fôssemos, meus irmãos, viver por tudo aquilo que estamos vivendo, nós iríamos desfalecer. Por fim, meus irmãos, e para finalizar, eu trago aqui dois exemplos de dois homens que viveram aqui na terra, mas os seus olhos contemplavam não aquilo que podiam ver, mas as promessas que receberam, a sua morada eterna, pela promessa dada por Deus, e assim creram e seguiram. O primeiro exemplo é o exemplo de Abraão, que diz lá em Hebreus capítulo 11, do 8 ao 10, que diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Amém. E o segundo exemplo, meus irmãos, é o exemplo de Moisés, também no livro de Hebreus, capítulo 11, agora do 24 ao 27, que diz: pela fé, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. É pela fé, meus irmãos, que devemos viver. E diante dessa palavra, meus irmãos, que o Senhor nos trouxe essa noite, eu trago 3 aplicações breves, para que venhamos
trazê-la pela ação do Espírito e colocá-la em nossa vida. E a primeira dela é que aprendemos que Deus vai nos formando, Ele vai nos moldando em meio ao sofrimento, a fim de que em nenhum momento achemos que estamos no controle de alguma coisa. Porque se tem uma coisa que nos humilha, meus irmãos, é quando achamos que perdemos o controle da situação. Na verdade, nós nunca estivemos. Sempre esteve nas mãos de Deus. Que também não venhamos nos gloriar. Muito pelo contrário. Ele nos ensina que toda honra e glória é tão somente dele. E a segunda verdade, a segunda aplicação, meus irmãos, é que só podemos passar por momentos difíceis com entusiasmo e esperança se o nosso alvo, ou seja, onde queremos chegar, for maior do que tudo aquilo que vemos, sentimos e maior que nós mesmos. E o cristão sabe que tudo aquilo que Cristo conquistou para nós, por graça e misericórdia, é incomparavelmente maior do que todo e qualquer prazer do pecado momentâneo aqui na terra. E a terceira aplicação e última, para encerrar esta palavra do Senhor, é a palavra de Deus que nos dá certeza de que Ele vai cumprir cada promessa, que nos dá certeza que Ele virá nos buscar. Afinal, quando Ele nos comprou, Ele deu o seu próprio Espírito como penhor, como garantia do seu retorno glorioso. Ele virá buscar a sua noiva para as bodas. Então, meus irmãos, concluindo, o cristão, todos nós, devemos seguir em frente, de fé em fé, de glória em glória, aguardando pacientemente no Senhor Jesus, pois Ele, que iniciou a boa obra em nós, irá concluir. Amém, irmãos. Eu convido nesse momento o pastor Josias para estar abençoando, esse momento e agradecendo, por tudo que o Senhor nos deu aqui esta noite.